sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Vistoria Cast. Estamos nessa edição super especial feita aqui diretamente do RV Experience. Muito prazer, meu nome é Aline Mendes, eu sou especialista em vistorias de imóveis para locação, trabalho aqui na Rede Vistorias e hoje a gente vai falar de um episódio necessário para o mercado imobiliário e que todo mundo vive isso no dia a dia, mas poucas pessoas param para estruturar, que é gestão de verdade. E porque no meio da correria a gente vive apagando incêndio dentro da imobiliária e a gente não para realmente estruturar o nosso processo de verdade e trabalhar de maneira preventiva. E para essa conversa eu trouxe alguém aqui que vive exatamente esse papel no mercado. Hoje eu recebo aqui o Eduardo Luiz, ele é CEO da Alu, especialista em gestão corporativa, palestrante, ele é escritor e reconhecido como uma das pessoas mais influentes do mercado imobiliário. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, Aline, pelo convite, obrigado aqui pela oportunidade. No fundo aqui é uma troca, então a gente vai trocar sempre junto aqui para falar um pouco desse tema que eu acho que também você, assim como eu, gosta bastante. Sim, com certeza já corre na veia, né, Eduardo? Isso aí. Bom, Eduardo, para a gente começar de maneira tranquila, para o pessoal entender quem é o Eduardo, fora do LinkedIn, o Eduardo fora do mercado imobiliário, como começou a tua trajetória? Eu venho de um segmento familiar, né? Tá. Basicamente, me conheço trabalhando desde os 12 anos de idade, numa empresa familiar, numa estrutura familiar. E tive a oportunidade, por nessa estrutura familiar, passar por todos os setores de uma empresa. Então, desde um depósito, a separação, a entregadora, a office boy na época, que tinha essa função, hoje não tem mais. E a gente foi galgando ali os critérios ali, as áreas da empresa. Me formei em programador em COBOL, numa época que já informática era mais difícil, então a gente teve um pouco de oportunização também para poder estudar um pouquinho sobre a matéria e a gente administrava algumas empresas da família. Então, assim, eu tenho essa skill, essa habilidade de ter administrado essas empresas familiares e no momento da minha história eu fui ser executivo de empresas aí no Brasil afora, tive a oportunidade de trabalhar numa instituição que me deu um belo background aí, basicamente eu chamo que foi minha pós-graduação, foi quando eu recebi uma proposta para poder trabalhar fora do Brasil. E nessa proposta eu fui comunicar que eu iria sair dessa instituição e eu ouvi exatamente aquilo que me fez abrir a minha empresa. Você não entendeu que você sabe administrar o negócio dos outros? Monta a sua empresa e vai tocar o negócio dos outros. É isso que você sabe fazer. Te impulsionou. Então ali nasceu o não emprego. Eu descaracterizei ali o pedido de emprego que eu já tinha passado no processo ali para ir embora do Brasil. E aí eu montei o meu negócio para exatamente tocar a administração de empresas, de terceiros, ou seja, não sendo eu proprietário e administrando essas empresas no fazejamento, não na consultoria, porque a consultoria tem que fazer aqui um particular, né? A consultoria é aquilo que você vai tirar uma fotografia, vai fazer uma análise, vai dar um para casa para a pessoa para poder falar, olha, está aqui o diagnóstico é esse, você tem que executar isso, isso e isso e pronto, né? Muitas das vezes o que a gente vê é que esse empresário, muitas vezes ele pega essa consultoria e fala assim, tá bom, traduz isso para mim. Como é que eu faço isso aqui? Não sabe fazer na prática. Só que ele não fala que ele não sabe fazer, né? E aí você pega uma consultoria que às vezes você gastou 6 meses, 1 ano, pagou ali muito dinheiro para poder ser feito aquilo e daqui a pouco está na gaveta de alguém porque aquilo virou simplesmente um papel ou um peso de porta. Então, o que eu entendi foi, não adianta você explicar para alguém que não tem essa habilidade se você não pegar na mão para poder fazer também junto. Então, eu entendi claramente que não era mais a minha questão de ser um fotógrafo de uma empresa, mas sim alguém que estava escrevendo um roteiro de um filme. Então, ali para mim ficou muito claro que eu não era alguém que ia tirar uma fotografia e falar assim, olha, Aline, você tem que diminuir sua despesa e aumentar sua receita. Né? Agora, como você vai diminuir essa despesa? Aonde que você tem que atacar para você diminuir essa despesa? Qual que é o plano de conta que você vai ter que fazer? Em que grau? Em que condições? Qual que é o plano de ação? Aonde você efetivamente vai cortar? Como é que você vai fazer isso? Aí é o que eu chamo de fazejamento. E aí, Aline, isso foi o que me norteou até eu conseguir fazer a gestão de carteira locatícias, que é hoje o nosso negócio da Alu, onde a gente faz exatamente isso, mas para o segmento imobiliário, focando especificamente na gestão da carteira locatícia. Ou seja, ao invés da imobiliária ter uma estrutura operacional de pessoas, sistemas, processos para poder fazer isso, a gente assume essa responsabilidade, deixando, na minha opinião, aquilo que para mim é o meio e fim da imobiliária, que é relacionamento, e a gente foca aqui no transacional, ou seja, a gente acaba entregando uma infraestrutura para a imobiliária, para ela não ter que ter essa infraestrutura. Nossa, isso é muito bacana, muito legal.
Eu consegui, assim, captar bem. Que né? bom que eu consegui transmitir. E, assim, essa questão que tu teve uma visão mais estratégica, né? Então, na verdade, isso é uma pergunta. A tua visão foi mais estratégica ou já foi mais operacional raiz, assim, né? No meio da tua trajetória, no começo da tua trajetória? Porque essa diferença que tu faz sobre consultoria, né? E fazejamento, né? Como tu chama, que eu acho isso incrível, assim, porque traz uma lucidez e traz, assim, para quem está na ponta ali, como operar, porque senão realmente vira algo que a pessoa não vai seguir. Se eu for considerar quando eu comecei, Tá. eu não tinha estratégia nenhuma. Foi só Era fazendo. necessidade mesmo. Tá, então, ou entendi. seja, eu sabia administrar a empresa negócios. da tua família era de Não, qual segmento? a minha empresa a gente tinha de faculdade, é distribuidora de produtos de consumo. Não era no mercado imobiliário? Não, na verdade, o meu pai, a vida inteira, ele produziu para ele próprio. Então, a vida inteira ele construiu prédios e imóveis para ele alugar ou para ele fazer negócios dentro dos próprios negócios imobiliários dele. Então, ele não fazia desse negócio uma imobiliária. Entendi. Mas eu não tinha um mês na minha folha lá de pagamento que não tinha uma medição de obra. Entendi. Então, todos os meses, a gente tinha quase que uma construtora, uma incorporadora que fazia ali prédios comerciais, galpões logísticos, enfim, cuidava dessa relação. Mas eu costumo dizer para você assim, cuidar dessa relação de gestão, ela foi quase que uma necessidade, porque eu precisava ir para o mercado, foi uma coisa que eu meio que rompi minhas correntes, né? Porque eu entendia que eu estava tomando conta de alguém que já tinha feito, que no caso foi meu pai, e foi um divisor de águas na minha vida, porque eu entendi o seguinte, ele já tinha feito, eu era o tomador de contas. Então, me coloquei à disposição de fazer também alguma coisa para aquilo que eu aqui também acreditasse. Não que eu não acreditava no modelo dele, mas a gente tinha ali as nossas desavenças conceituais, no quais a minha tese era prejudicada, porque ele já tinha executado. Entendi. Então, como é que eu vou explicar para alguém que construiu prédio, construiu isso, construiu aquilo, tem funcionários, tem empresas, que aquilo não vai ser aquilo, ou que aquilo vai ter que mudar? E que tu vai fazer diferente. E aí fica aquele conflito, seja de geração, seja aquela coisa que a gente escuta muito em empresa familiar, né, que tem aqueles conflitos entre pai e filho. E eu entendi claramente o seguinte, eu tinha que seguir meu caminho. Então eu optei por não ser, vamos chamar assim, o herdeiro e nem ser o sucessor e fui defender minha tese. Igual que era a minha tese. O modelo de negócio, ele vem mudando a cada dia. O que funcionou ontem, Aline, não obrigatoriamente vai funcionar amanhã. Precisa evoluir, né? A gente está falando de empresas que basicamente sucumbiram, não foi pelo tempo de vida, mas por elas não terem acompanhado aquilo que obrigatoriamente o mercado impôs. Então, quando a gente... A fatídica exemplo da Kodak, né? Então, assim, é um exemplo, a Nokia. Então, são empresas que eram líderes de mercado, nadavam em berço esplêndido e, de uma certa forma, em algum momento dessa história, alguém ou a própria estrutura parou no meio do caminho e não entendeu o que estava acontecendo. E a gente vê muito isso aqui no mercado imobiliário, né? A gente estava discutindo aqui no off que a gente pega muito dono de imobiliário, que na minha visão é um corretor que buscou sempre fazer relacionamento, que talvez foi o cara que trouxe mais receita para a imobiliária que ele originou, da onde ele veio, e, portanto, montou a sua própria imobiliária. Então, não é um gestor contumaz, não é alguém que teve uma formação para cuidar obrigatoriamente da gestão do seu negócio, né? Então, ele é um cara de relacionamento. Só que ele não consegue fazer gestão da carteira locatícia se ele não tiver pessoas, processos e até sistemas para fazer a gestão da carteira locatícia. E é nesse momento que a gente viu, vamos chamar o abismo que existe o oceano azul ali, né? Entre a relação desse dono de imóvel, que muitas vezes quer administrar uma carteira locatícia, e da sua própria operação. Eu costumo dizer que as imobiliárias têm ficado muito refém das suas próprias estruturas. Verdade. E isso, para mim, está sendo cada dia mais uma verdade. Por quê? Porque no final do dia, não adianta culpar o mercado. Não adianta culpar que o meu vizinho está vindo aqui com uma taxa de administração menor. Por que eu não ocupo esse espaço? Por que eu não sou isso que o meu vizinho está vindo fazer aqui? Porque muitas das vezes eu não tenho as competências ou nunca vivenciei aquilo. E está tudo bem, não tem problema nenhum. A questão é, se você hoje ficar parado numa relação locatícia, para quem não sabe, o mercado de locação está crescendo organicamente, na ordem de 11% do número de unidades habitacionais destinadas para locação. Então, ou seja, se eu tenho uma imobiliária com 1.000 contratos, se eu não fizer nada, no final do ano eu tenho que ter 1.100 contratos.
O mercado está me mandando ter 1.100 contratos. Agora, o que a gente está vendo é que essas imobiliárias sem compra de carteira, né, elas estão andando de lado. O que é andar de lado? Elas ficam próximas desse delta de 1.000 contratos. Então, quando você olha o débito e crédito, elas estão basicamente ficando no mesmo lugar. Só que ficar no mesmo lugar significa dizer que você está ficando para trás. Por quê? Porque se o mercado cresce 11 e você está ficando no mesmo lugar, alguém está tomando espaço que era seu. E aí um paralelo que eu preciso falar, porque o óbvio tem que ser dito, quando a gente fala que o mercado está crescendo 11, significa dizer que se essa imobiliária cresceu 11, ela não cresceu. Sim. Ela foi empurrada pelo mercado. Então, não adianta o dono da imobiliária chegar, eu cresci, tá? Cresceu quanto? Porque se ele cresceu efetivamente, ele cresceu 12, ele cresceu 13. Aí ele cresceu acima do que o mercado está crescendo. Agora, se ele cresceu na proporcionalidade do mercado, ele não cresceu. O mercado empurrou ele. E o que a gente está vendo é que as imobiliárias não estão conseguindo sequer acompanhar o que o mercado está fazendo. E o mercado, além de estar crescendo rápido. Muito. A gente vai entregar... Esse dado é um dado que eu vou te afiançar que eu trabalho um pouco com isso. Então esse dado não é de um instituto de pesquisa, é de quem vos fala. Mas a gente vai entregar até 2030 mais de 3 milhões de novas moradias no regime de locação. Isso dá mais ou menos 600 mil moradias por ano no regime de locação novas. A gente já estava aí nos anos 2000 com 7% das unidades habitacionais no Brasil no regime de locação. A gente já está beirando 23% e vamos chegar a quase 28%. Mas se a gente comparar isso com os Estados Unidos, que é 36%, Canadá, que é 35%, Portugal, que é 33%, a Alemanha, que é 48%, Suíça, com 47%, a gente está engateando quando o assunto é locação. E isso vai acontecer, Aline. Isso não é uma questão da gente querer ou não querer. Você tem critérios aí que estão habitando a gente há muito tempo que a locação vai ser um mal necessário. As pessoas precisam residir. Sim. E a locação, ainda que transitoriamente, ela é um meio para o acesso ao imóvel. Mas, Eduardo, isso me preocupa. Na verdade, sim, são dois sentimentos. Me preocupa, me deixa tranquila, porque eu sei que... Nós estamos no caminho certo? Estamos no caminho certo. O que me preocupa é esse crescimento acelerado sem consciência preventiva. Sim. Né? Sem estruturação de processos, sem alguém que olhe para aquele processo e diga assim, olha, faz isso, né? Agora precisa ser desse jeito, não dá mais para a gente fazer documento assim, nós precisamos evoluir, a gente precisa terceirizar. E isso vem muito, eu acho que por conta dessa aceleração, que as imobiliárias ficam bem preocupadas no sentido de ser rápidas ao entregar uma chave para o inquilino, mas não se preocupam com o processo, o andamento do processo. Porque eu penso assim, o imóvel na prateleira, está lá na prateleira sendo oferecido. Aí o inquilino vai lá, gostei, vou alugar. Ele sai e vai para uma gaveta. Tu não consegue eliminar, ele vai para uma gaveta. E ali ele vai te dando outros serviços, vai exigindo manutenção, exigindo relacionamento com o cliente. E depois ele vai voltar. Mas gaveta. Como que ele vai voltar? Ele vai voltar capenga ou ele vai voltar melhor do que ele estava? Ou pelo menos igual, é o mínimo que a gente precisa. Sim. Então, assim, eu vejo que isso está ficando cada vez mais rápido. Né? E como que isso está crescendo? Como está sendo estruturado? Quem está cuidando? Quem está olhando para isso? Né? Então, isso me preocupa, né? A gente tem que pensar da seguinte forma. E aí, de novo, gente, eu costumo dizer que eu não estou aqui para agradar a todos e está tudo bem, tá? Porque eu já estou muito bem resolvido com isso e não tem problema nenhum em relação a isso. Perceba o seguinte, quando você pega uma imobiliária, ela tem uma estrutura. Quem está atrás dessa estrutura? Será que essas pessoas que estão atrás dessa estrutura estão com conhecimento, com know-how, com aptidões, com soft skill, com habilidades suficientemente capazes para entender o que está acontecendo? Ou elas trazem na sua bagagem a experiência que elas tiveram e que elas estão apenas replicando isso no seu dia a dia? Então, o que a gente precisa dar o recado aqui, principalmente para o imobiliarista e até para o gestor imobiliário, é o seguinte: primeiro, não dá para você cobrar da sua equipe algo que ela não tem skill, que ela não foi capacitada, que ela não foi preparada para isso. E aí, gestor que está aí do outro lado nos ouvindo, eu não vou falar aqui que vocês não vão falar que vocês não sabem, mas é muito difícil você estar numa empregabilidade do qual você tem ali uma relação de salário no final do mês
e ter que levantar a mão e falar, olha, eu não tenho essa habilidade, eu não estou entendendo o que está acontecendo na velocidade que está acontecendo. Então a gente tem uma congruência de fatores que você tem um dono da imobiliária que muitas das vezes está comprando um monte de enlatado e está sendo vendido vários enlatados aí para vocês, de uma maneira muito objetiva, e todo mundo está comprando esse enlatado como se fosse a solução da vida de vocês, e eu posso afirmar que não é, porque no dia a dia a gente acaba vendo que o dono tem ali uma relação de que vai ser inovador, que eu tenho que comprar isso, que eu tenho que comprar aquele sistema, que eu tenho que ter esse serviço, que eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Quando você vê ali, né, a imobiliária está lotada de soluções, está lotada de serviços, está lotada de, às vezes até ali de sistemas, mas que no final do dia não tem ROI. Não se conversam, né? E você tem um problema, porque você tem uma pessoa que ela tem que ter uma... É como se a gente tivesse aqui falando com 5, 6 pessoas com línguas diferentes. Então essa pessoa, ela entende o português, mas ela não entende o árabe, ela não entende o alemão, ela não entende o francês. E o que a gente está fazendo nas imobiliárias é criando um monte de língua para todo mundo falar. Só que a gente não deu tempo de ensinar, a gente não está mostrando como é que isso é feito, a gente não está ligando uma tecla SAP e está querendo que todo mundo fale todas as línguas. Não vai rolar. Não vai rolar. E é por isso que a gente está cada vez mais vendo um número muito grande de imobiliárias, inclusive, que não trabalham com locação, porque não querem ter problema. Não querem criar esse grau de não vou manchar a minha reputação por conta de um aluguel mal feito. Exato. Então preferem não fazer a locação, deixando o dinheiro na mesa, do que fazê-lo. Ao passo que esse que está fazendo a locação, o que a gente está vendo é que ele não consegue gerar eficiência. Exato. Então, quando a gente vê que o mercado está crescendo e que essa imobiliária está andando de lado e que, ao mesmo tempo, a outra não quer fazer a locação, quem é, então, essa pessoa que está fazendo a locação? Quem é esse ser que está conseguindo orbitar esse crescimento que não é imobiliária, que não é esse corretor, que não é essa imobiliária que, inclusive, está fazendo a locação? O proprietário. É o proprietário que está fazendo. É o proprietário que está indo lá e alugar. É o proprietário que não está deixando imóvel na sua imobiliária. É o proprietário que está fazendo um contrato. É o proprietário que não está fazendo uma vistoria. É o proprietário que não está fazendo um contrato adequado. É o proprietário que não faz um seguro. Então, o que a gente está percebendo é que a gente não está perdendo para a gente. A gente está perdendo pela falta da percepção de entrega de valor que a gente não está conseguindo colocar na mesa. Exato. E as pessoas... Por trás dessa operação, realmente, se a gente também não cuida da capacitação, da evolução dessa pessoa, porque hoje, falando em tecnologia, algumas imobiliárias fazem opção por padronizar, né, terceirizar, mas o relacionamento falta nesse crescimento. As pessoas parecem que não sabem mais conversar. E aí eu falo assim, todo mundo quer os seus direitos na hora da vistoria, da manutenção, da desocupação, que é o ponto mais sensível da locação. Sim. Mas e os seus deveres? O proprietário quer um imóvel novo em toda a desocupação. O inquilino não cuida do imóvel como se fosse dele, não tem as suas obrigações. Então, cada um quer ter a sua razão, né? E aí... Quem está na imobiliária ali, que é o especialista que faz a intermediação, ou pelo menos deveria fazer. Mas que na sua grande maioria também, né, Aline? Vamos ser verdadeiros aqui, francos aqui com a nossa audiência, né? Quando é que essa equipe de gestão efetivamente está cuidando do relacional? Porque no final do dia ela está pagando incêndio, ela está cuidando do boleto, ela está cuidando do chuveiro que queimou, ela está cuidando da vistoria que não foi assinada, ela está cuidando do sinistro que ela tem que abrir ou do sinistro que não foi pago. Então, assim... será que a gente está efetivamente fazendo um relacional? Não, a gente não está. Na minha opinião. Será que a gente não está deixando brecha, né, para que a gente possa estar entendendo por que um desses motivos da gente não conseguir performar enquanto renovação de contrato ou, como queiram, retenção, é esse? Será que a gente não está conseguindo trazer mais captações para dentro da mesa porque a gente deixou de falar com o proprietário naquilo que ele almeja e a gente está só querendo vender uma taxa de administração? Então, acho que tem caminhos aí que a gente precisa percorrer antes de reclamar que o problema está lá fora. Exato, exato. E aí tu tocou num ponto exatamente aqui, né, que o mercado ainda confunde gestão com apagar incêndio. Né? E aí eles querem fazer a gestão de maneira acelerada para tentar acompanhar o mercado, mas no final das contas eles acabam plantando sementinha
de erva daninha. Eu dou o seguinte exemplo, né? Imagina você que o contrato de locação, vamos supor que esse copo aqui tivesse vazio, só para a nossa audiência entender. Esse copo aqui está vazio, né? Eu sou inquilino, você é locadora, e tem a imobiliária que está aqui. Uhum. Então, na hora que a gente faz uma relação comercial, o que é relação comercial? Locador, você aceita esse preço? Locatário, você aceita essas condições? Os termos são esses? Então, tá bom, vai vir alguém aqui e vai redigir um contrato. Nasce um copo vazio. Uhum. O que é esse copo vazio? Eu não tenho problema. Eu não tenho relações a resolver. Meu copo está vazio. Acontece, Aline, que lá na vistoria já começou a dar problema. Por quê? Sim. Porque um acha isso, o outro acha aquilo. A vistoria, eu acho que está certa, eu acho que está errado, eu não assinei, eu vou fazer uma ressalva. Então você tem N problemas. O locatário coloca uma pedra, o locador coloca uma outra pedra. Uhum. Daqui a pouco você fez a recorrência, então começou-se o que a gente chama de recorrência do contrato, ou seja, eu tenho que emitir boleto, eu tenho que cobrar, eu tenho que ver as obrigações acessórias, enfim. E aí eu começo a ligar para esse locatário. Com certeza, na sua imobiliária, se não o faz, deveria fazer, que é, esse cara atrasou, eu preciso ser diligente na relação da adimplência. Uhum. Porque também tem muita imobiliária que faz seguro, ou que faz garantia onerosa, e que fala o seguinte, olha, eu tenho ali o Joãozinho que garante para mim, para que eu vou ficar cobrando do Pedro aqui, que é o meu locatário? Ele que se vire para pagar, porque ele fez a garantia, eu estou pagando para ele por isso. Perfeito, só que ele esquece que esse locatário colocou mais uma pedrinha e que o locador colocou mais outra, porque ele não recebeu no dia, porque ele vai ter que abrir um sinistro e ninguém avisou para ele, e aí vai ter uma assinatura que ninguém tinha assinado, que lá na seguradora vai descobrir, que aí vai catar o pelo em ovo, porque a seguradora não vai pagar se isso não tiver assinado, então você vai colocando pedrinhas. Aí todos vocês vão querer falar comigo que o mercado está difícil, que o mercado não está tendo retenção, que as pessoas não estão conseguindo ficar aqui na minha imobiliária, que eu não estou conseguindo fazer mais captação. Ora, bolas, se eu estou pegando esse copo e toda hora eu estou deixando as pessoas encherem de pedra, o que vocês estão querendo fazer? Como é que vocês estão querendo alugar mais imóvel? Como é que vocês estão querendo fazer relacionamento? Se você não criou nada, absolutamente nada, nenhum foro, nenhum espaço para que de fato o relacional pudesse existir. Uhum. Porque eu estou ligando para a Aline com o problema do chuveiro que queimou, que ela vai ter que arrumar um prestador de serviço para poder resolver, vai ter que contratar repara-fácil para poder resolver. Eu tenho um inquilino que não pagou, vai ter que acionar um seguro para poder resolver. Então, no final do dia, a gente chama isso de problema, mas isso é o dia a dia de uma gestão da carteira locatícia. O ponto aqui, Aline, é assim, como que a gente está cuidando desse relacional? E, na minha opinião, a gente não está cuidando do relacional. Não tá, não. A gente teve aí a reforma tributária que foi implantada a partir de janeiro de 2026 e a gente tem a oportunidade de rodar o Brasil aí, seja falando para o mercado, seja falando para as imobiliárias. E o que a gente percebeu? Muito poucas imobiliárias fizeram um movimento de chamar os proprietários, sejam eles proprietários ativos ou proprietários que não estão na base da imobiliária, para falar o seguinte: Aline, você está sabendo o que vai acontecer a partir de 2026 em relação à reforma tributária? Você está sabendo que até esse determinado valor não vai mudar nada para você? Você está sabendo que a partir de determinado valor você vai ter que ter uma conta aqui chamada CBS, IBS? Uhum. Você está sabendo que a Receita agora vai poder fazer o cruzamento de informações e sem você querer declarar, ela vai fazer a declaração por você e ela vai te autuar e que essa multa pode chegar a quase 200%, inclusive que o locatário vai pagar a multa e, portanto, ele não vai poder mais fazer o casadinho de não declaro, eu também não declaro? Sim. Então, será que a gente está instrumentalizando? Será que a gente está trazendo essas pessoas para dentro de casa para fazer relacionamento, para fazer soft touch? Porque quando o assunto é imóvel, a tecnologia ela é meio para um fim, ela não é o fim. Sim. E a gente está confundindo muito a relação tecnológica como se ela fosse uma varinha de condão e que a gente batesse aqui um pinim-pim-pim e os nossos problemas estão resolvidos. Não estão, gente. Não estão. Principalmente quando a gente fala de locação, a gente vai ter a IA, a gente vai ter sistemas que vão ajudar muito nas eficiências, mas a gente não consegue substituir ainda esse relacional da operação no dia a dia. Sim. Uma IA, ela não vai conseguir dirimir nesse momento se o chuveiro que queimou, ele é responsabilidade do locatário ou do locador. Sim. Porque envolvem outras questões que não só um laudo de vistoria, envolve uso, envolve uma relação daquilo que foi concebida, inclusive documentada ao longo do período. Então a gente está discutindo uma relação
que a gente precisa ser mais austero no que diz respeito à gestão de contratos, que a gente precisa ser mais eficiente em trazer mais volume de contratos, mas a gente não está fazendo nenhum dever de casa. E aí a gente está reclamando. Tá fácil hoje para você que é dono de imobiliária, me fala aqui, se tiver se for no YouTube aqui ou se for na publicação do Instagram, coloca aqui na caixinha de resposta ou de pergunta. Tá fácil para você conseguir hoje uma pessoa, um ser humano para fazer a gestão da sua carteira locatícia? Você encontra essa pessoa aqui na prateleira, tá fácil, olha, eu coloco um anúncio, amanhã vem uma Aline que já está formada, já tem 20 anos de experiência com gestão de carteira locatícia, que eu vou colocar ela aqui, ela sabe como fazer uma vistoria, como gerenciar uma vistoria, como gerenciar uma mudança de titularidade, como ela fazer um de imóvel. Não tem, gente. Não tem. E não tem curso, e não tem formação. Então você tem dois caminhos. Você tem que contratar uma pessoa com formação e pagar caro para isso, porque você tem que comprar essa pessoa, o passe dela de uma outra imobiliária, ou você vai ter que formar. E aí, o que está acontecendo hoje quando a pessoa vai formar? Eu tenho uma pessoa que é da geração Z, geração Y, essa pessoa entra, começa a ter problema de relacionamento, porque é problema atrás de problema atrás de problema, essa pessoa é treinada, 6 meses depois ela não está mais na imobiliária. E aí, como é que fica? Então, vocês percebem que, olha só, eu falei aqui de sistemas, sistemas é meio, não é fim. Eu falei de tecnologia, que tem a ver com sistemas. Eu falei de pessoas. E a gente tem processo, que é um pouco do que a Aline puxou aqui. Então, adianta a gente ter essa tríade aí totalmente desorganizada? Não dá, porque é como se fosse um banquinho de três pés. Se um deles estiver desalinhado ou estiver menor ou maior do que o outro, você não fica de pé, você não consegue sentar, você vai cair. Então é por isso que a gente foca, principalmente dentro do produto, inclusive, que a gente entrega para o mercado, que tem a ver, inclusive, com o que a Rede Vistoria faz, com o que a Lado Bom faz e com agora com a Reparo Fácil, que é o seguinte: foca no relacional, terceiriza todo o resto. É assim que funciona. E se vocês não fizerem isso, sabe o que vai acontecer? Vocês vão contar uma historinha. Porque quem está fazendo isso está não só logrando êxito, mas está sendo eficiente no tempo. Ou seja, está sobrando tempo, inclusive para a própria equipe, que pode ser remanejada ou ser alocada para esse relacionamento. Porque quando a gente fala, por exemplo, de captação de imóvel, eu falo muito, Aline, não sei qual que é a sua percepção, mas assim, na minha modesta opinião, não falta inquilino. Está faltando imóvel. Sim, falta imóvel bom. Então, se a gente não tem imóvel, o que eu preciso fazer na minha imobiliária? Sim. Quanto tempo do seu tempo você está gastando para fazer captação? E às vezes, quando a gente vai para o setor de captação, você vai ver lá uma garotada nova, que não tem experiência nenhuma, que fica batendo de porta em porta e não está trabalhando com dados, não está trabalhando com a informação. A imobiliária é riquíssima em dados, riquíssima em informação, e pouco faz com esses dados. Engraçado assim, Eduardo, que tu fala dessa tua fala com relação a olhar para os imóveis que estão parados na carteira, por exemplo, e trabalhar dessa maneira, né? Deixar o terceirizado, deixar a gente fazer a vistoria, deixar a gente fazer a parte da manutenção. A Reparo Fácil que faz um trabalho incrível, né? De ir antes da vistoria final, eles já olham o que precisa e eles fazem esse relacionamento com o inquilino. Sim. E a gente fazer a vistoria, né? E a gente entrar na jornada, no processo da imobiliária. E a questão do relacionamento, em contrapartida, ela vem muito em olhar, e aí eu falo por mim, porque eu fazia muito, eu sempre tive um olhar preventivo, não sei porque eu sou filha de bombeiro, Sim. E aí meu pai sempre, cuidado, eu sempre trabalhei, a minha prevenção vida, acima de tudo. Acima de tudo. E eu entrei nesse mercado imobiliário, eu sempre trabalhei na preventiva, e aí, na imobiliária eu fazia esse papel na contramão do processo. Sim. Porque como eu cuidava das duas pontas da vistoria, que eu fizesse errado aqui, estourava na minha mão. Lá no distrato. Na minha mão. Então eu dei um passo para trás e não tinha curso, Sim. Não tinha ninguém que me ensinasse. Eu, como amava o mercado, eu resolvi aprender. Foi aprendendo. Fui aprendendo, mas do pior jeito, digamos assim. Tomando a cabeça, né? Tomando na cabeça. E aí eu comecei a fazer o trabalho inverso. Eu falei, não, para aí. Eu já conheço os imóveis, é uma cidade relativamente pequena. Então, eu comecei a fazer um trabalho preventivo de conhecer o perfil dos proprietários e aí realmente ir no imóvel. Aqui ó, o imóvel é todo de carpê, vamos colocar um piso, vamos cortar a grama, vamos dar uma pintar de branco, dar uma outra cara, Sim. Diminui o tempo de vacância dos imóveis Sim. Dentro da imobiliária e traz lá na desocupação, isso reflete com certeza nos números lá.
Então, acho que falta essa sensibilidade hoje. Né? Mas a gente precisa, e é um pouco que a gente estava falando aqui no off, né? É um papel nosso fazer isso que a gente está fazendo aqui, disseminar a informação. Isso, né? Exato. Então é importante, por exemplo, esse dado que você citou, já tem estatística para ele. A gente vai acrescentar de 22% a 25% o valor do metro quadrado da locação se a gente retrofitar ou deixar esse imóvel adequado. 78% dos imóveis que são quistos como para venda, para as pessoas quererem comprar, não são imóveis novos, são imóveis usados. Só que 92% desses imóveis, as pessoas que querem comprar, querem eles em condições de uso. O que é condição de uso? É uma descarga que funciona. Habitável, é uma né? porta que abre. Sim. É uma poeira que não está lá em condições para ele poder mudar amanhã. Então, quando a gente está vendo, o que a gente precisa? A gente precisa instrumentalizar, principalmente o gestor da imobiliária, a fazer com que essa informação chegue para o proprietário. Porque o proprietário fala assim, eu não quero gastar nenhum dinheiro. Isso. Ok, vai ficar com o seu imóvel, a vacância vai aumentar, o seu, vamos chamar assim, o seu LTV vai diminuir, porque essa pessoa vai achar um imóvel melhor do que o seu e vai querer sair na proporção antes até do próprio contrato, por uma questão de necessidade dele. Quem vai ficar prejudicado nessa relação? Todos nós. Porque a gente perde contrato, a gente perde relacionamento e a gente perde uma relação que a gente podia ter evitado preventivamente. Porque se a gente faz a retrofitagem do imóvel, a gente tem hoje, Aline, cerca de 11 milhões de moradias desocupadas no Brasil. Então, gente, 11 milhões de moradias desocupadas no Brasil. São imóveis que não estão sendo ocupados, não estão alugados e, de uma certa forma, não tem ninguém lá. O que eu quero dizer com isso? Você vai ver que o problema hoje do imóvel é sobre o imóvel novo, não é sobre o imóvel antigo. E aí eu faço uma separação. O jeito novo de morar do jeito antigo de morar. O imóvel antigo, um condomínio às vezes que não tem uma vaga ou tem 2 vagas, ele não tem uma tomada para colocar um carro elétrico, o condomínio é muito caro, 4 quartos, 3 quartos, áreas e dependências para empregadas, mas você não tem uma área, por exemplo, para você trabalhar, você não tem uma convivência para você brincar com seu filho. Então, esse é o jeito antigo de morar. E o que a gente está vendo nesses imóveis? Eles já depreciaram de preço. A vacância dele já está precificada. Então, das duas, uma. Ou ele entende isso e ele vai continuar com esse imóvel parado, ou ele retrofita e dá um refresh, como você colocou, para ele estar de novo no mercado numa outra condição. Porque do novo jeito de morar, a gente está tendo problema de imóvel, a gente não tem problema de inquilino. Então, não está faltando inquilino para alugar seu imóvel. Está faltando é ter o imóvel certo, adequado às novas necessidades de morar, para que esse imóvel possa ser valorizado, inclusive, melhor do que o mercado está pagando. Mas aí é que eu digo, Eduardo, assim, ó. Só que o proprietário, ele tem o imóvel, mas às vezes ele não tem o conhecimento. Sim, informação. É isso. E aí, quem é, digamos assim, né, no bom sentido da palavra, obrigado a instruir o proprietário? Não é a imobiliária. A imobiliária não está no mercado para que possa ser a intermediadora entre proprietário e inquilino e ela orientar sobre direitos e deveres. Proprietário, essa visão que o senhor trouxe agora, a imobiliária deveria saber. As pessoas que estão ali deveriam estar capacitadas para orientar o seu cliente proprietário. Total. A fazer esse tipo, a ter essa consciência. Bom, se o senhor quer ter um imóvel de locação, o senhor precisa entender que precisa ter uma manutenção, precisa o imóvel acompanhar a evolução do mercado. Até para que a gente seja honesto, né? Porque é aquela máxima, né? Vamos captar um imóvel para venda. Se eu estiver errado aqui, vocês me corrijam. Então eu vou pegar o imóvel da Aline, que vale cerca de R$1 milhão no mercado. Tá? E a Aline falou que o vizinho dela vendeu por R$1.200.000. Então, na cabeça da Aline, o imóvel vale R$1.200.000. Eu, como imobiliária, vou lá fazer a captação desse imóvel. Você acha que se eu falar que seu imóvel vale R$900.000, eu vou captar esse imóvel? Sim. Mais difícil, não é? Sim. Então, o que eu falo? Eu falo que vale até R$1.200.000 e que eu vou vender até por R$1.200.000. Mas eu não estou sendo honesto nem comigo e nem com o proprietário do imóvel. A média nacional é que a gente fica com 485 dias de um imóvel, desde a captação até a hora que ele vende. Então, a gente está falando mais de ano para poder vender o imóvel. Só que ninguém vai falar isso na captação. Agora, imagine você que você inverta isso.
Se você tem os dados, se você tem informação, se você é um corretor diligente nessa relação, não estou dizendo que não, os demais não são. Mas eu sei que a gente precisa pegar o imóvel, que a gente subsiste por conta desse imóvel. Então, olha, Aline, deixa eu te falar uma coisa. Esse imóvel até vale 1.200.000. De acordo com as últimas vendas, de acordo com o perfil do cliente, de acordo com as buscas que estão sendo demandadas, o seu imóvel vai ter uma aceitação mais rápida dentro daquilo que você está querendo de liquidez, por volta de R$900 mil. Mas eu estou te referendando isso, eu estou te dando a informação. Nossa, fica claro, vira o jogo, né? Aí eu estou dando para você do porquê que não é que ele não valha 1.200.000, mas que nesse momento, nessa fotografia, com a liquidez que você está buscando, dificilmente eu vou conseguir trabalhar esse produto na liquidez, na proporcionalidade do que você deseja. Então, a gente precisa começar a entender que essas informações elas estão a nosso favor e não contra a gente. Sim. A mesma coisa na locação. Eu vou pegar um imóvel para locação. Eu sou uma imobiliária que eu fiz lá o meu ICP, que é o meu perfil do cliente ideal. Então, eu vi que na minha locação, o meu perfil de cliente ideal é uma pessoa de 35 anos, recém-casada, com um filho que, na verdade, inclusive, essa é a média nacional. A gente está com 1,58 filhos de média nacional. A gente precisava ter 1,70 para cobrir a média no mundo. Então, a gente já está até abaixo do que o mundo está falando que a gente tem que ter de filho. Então, quando você vê, eu vejo meu estoque, eu tenho imóveis de 3 quartos. Eu tenho casas grandes. Então, em que momento que eu compatibilizo isso? Em que momento eu estou tratando para minha imobiliária qual é o meu perfil de imóvel e qual é o meu perfil de cliente? Porque, vamos lá, nós vamos conseguir atender todo mundo? Não. Talvez, dificilmente. Sim. Então, a gente precisa entender aonde nós vamos ser os especialistas para que, quando e se aquela pessoa demandar e quando ela pensar no imóvel, ela pensar na Aline. Ela pensar na imobiliária da Aline. E é nisso que eu acho que a gente está não gastando energia. Porque a gente está focando tanto no operacional, Sim. tanto nas burocracias e tanto nas compras dos enlatados, que a gente não está organizando a casinha para exatamente fazer o que está todo mundo querendo ali. Porque hoje, gente, anotem um conceito para vocês depois me cobrarem. Chama wellness. O imóvel deixou de ser só um ativo imobiliário. O imóvel virou um refúgio. O imóvel é o local onde eu dispo de mim e fico nu. No sentido seguinte, ali sou eu. Então esse imóvel ele tem que me dar bem-estar, ele tem que me dar aconchego. E a gente está tratando apenas o imóvel como um ativo imobiliário. E apenas por quê? Porque o imóvel já deixou de ser só um ativo imobiliário. O imóvel é um meio financeiro para você, inclusive, fazer dinheiro. Então, para quem souber jogar o jogo, vai utilizar do imóvel para fazer e fabricar mais dinheiro. Se eu sei que, na média, se eu comprar um imóvel agora, ele valoriza nos próximos 13 anos... então quer dizer que, Eduardo, eu vou vender esse imóvel? Olha, se você está querendo fazer disso dinheiro, você vai ter que saber jogar o jogo. É muito comum a gente ouvir dizer que o mercado imobiliário precifica a locação em 0,3%, 0,5% sobre o valor, né? Então, se eu tiver que comprar um imóvel ali de 1 milhão, esse imóvel vai valorizar aqui 3 mil a 5 mil reais por uma locação. É verdade, não é mentira isso. Mas a questão é de que maneira você está adquirindo esse imóvel, de que maneira você está instrumentalizando esse investidor ou proprietário de imóvel para comprar. Porque se você compra numa planta ou se você constrói, a sua relação de oportunização é outra. Sim. Sim. Então, a gente precisa entender que tem imóveis que a gente está vendo aí com 0,8, 1,2 e sem ficar fazendo esse joguinho de gente que está prometendo aí uma varinha de condão que remunera até 2%, que eu não estou falando que isso é mentira, mas que a gente sabe que no dia a dia não é para todo mundo. E o principal, não acreditem em fórmulas mágicas que dão certo em determinadas cidades, determinadas regiões e que vão dar certo em determinadas regiões, determinadas cidades, porque não são. A gente está falando aqui que nós temos vários Brasis e dentro do próprio estado nós temos várias cidades com outras características totalmente diferentes uma da outra. Então a gente precisa estar entendendo o que está acontecendo para a gente levar o melhor para o nosso cliente e, consequentemente, para a nossa imobiliária. E aí eu anotei algumas coisas aqui para não perder o gancho. E aí tu estavas comentando sobre a questão de o imóvel para ganhar dinheiro. E aí, quando eu puxando um pouquinho aqui para o meu lado sobre a vistoria, eu vejo que em algumas regiões, falando de maneira cultural, em algumas regiões,
tem lugares que desalugou e o proprietário não, já aluga de volta, já faz a manutenção que precisa fazer e aluga. Só que tem outros lugares que fica muito no... não, ainda falta no cantinho lá fazer um retoquezinho e isso acaba... Emperrando, travando essa engrenagem, sabe? Então, eu vejo que tem muito proprietário assim. E as imobiliárias, elas, ao invés de orientar eles de uma maneira prática e que no final do dia eles querem receber o valor do aluguel, não querem ficar pagando condomínio em apartamento vazio, né? Que fica pagando ali, tendo aquele custo. Eles ficam se apegando a essas coisinhas e a imobiliária, acho que falta muito essa praticidade também. Ao mesmo tempo que eles querem acompanhar a evolução do mercado com relação à locação, por outro lado, eles não evoluem internamente nessa orientação, né, para o seu... Vamos voltar de novo no tema, né? Qual que é o papel da imobiliária com o proprietário? Nutrir de informação. Exato. Então, a gente tem uma cultura que, na maioria das vezes, gente, o imóvel que está para locação é a principal fonte de renda. Então, aquela renda é o patrimônio, talvez, de uma vida que foi construída ali para essa pessoa, no final da vida ou durante a vida, ter ali uma receita que ela sabe que é certa porque ela está alugando para alguém. O papel da imobiliária, inclusive nos contratos de administração, é ser o procurador desse proprietário. E aí tem um dado que eu vou responder a sua pergunta de forma objetiva. Foi perguntado para compradores de imóveis o que eles gostariam quando o assunto é comprar um imóvel. E 92% disseram que não gostariam de ter um corretor. Que não gostariam de ter um corretor. Não gostariam de ter um corretor de imóveis. Por quê? Ok? Só que, quando perguntado isso de uma forma diferente, quando o assunto é imóvel, você gostaria de ter um conselheiro confiável? Mais de 70% responderam que sim. No fundo, nós estamos falando da mesma pessoa. Então, o que muda aqui? O que muda é que tem um estigma no corretor de imóvel que a gente precisa dissipar. E como é que a gente dissipa isso? Levando informação. Mostrando para ele que a gente não está atrás de um cifrão, de um recurso monetário apenas. E como é que você faz isso? Informação. Levando para ele a informação de que, olha, vamos fazer uma conta boa. Eu vou pegar o exemplo da Aline, tá? Só para título de exemplificar. Imagina que você tem um imóvel que tem um problema de vistoria de saída e que o proprietário não está abrindo mão de uma pintura, de uma parede que para ele tinha que ser uma pintura nova e que foi constatado que na vistoria a pintura está em condições, ou seja, ela está sendo entregue nas mesmas condições que foi recebido. Então gerou um dilema, porque ele não quer receber, porque ele alega que ele quer a pintura como se fosse nova, até já tem jurisprudência para isso, não vou entrar no tema jurídico aqui, mas enfim. E aí você tem do lado de cá a imobiliária que fica presa a essa relação, né? Aí vamos lá, quanto custa uma parede dessa pintada? Às vezes vai custar R$500, sei lá, R$600, se for considerar um material com a pintura, porque às vezes é uma parede, nós não estamos falando de uma casa inteira, muitas vezes a picuinha está justamente nesse risquinho que está ali, ok? E aí, por conta disso, esse imóvel deixou de ser alugado, por exemplo, por um mês, por 45 dias. Numa locação, por exemplo, que daria R$2.500 para esse locador. Ok? Então, o que é mais barato nessa relação? Será que eu estou perdendo dinheiro no que diz respeito a fazer essa nova locação ou ganhando dinheiro fazendo essa nova locação? Então, de que forma que eu estou envelopando isso, mostrando isso para o proprietário e assumindo, inclusive, eu, enquanto imobiliário, exemplo é o seguinte, olha, eu assumo o compromisso, porque se você sabe bem fazer o que você sabe fazer, você não vai ter problema de alugar aquele imóvel, porque você sabe que você vai ter inquilino. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, você faz aqui o reparo, e se eu não alugar em 60 dias, eu pago. E eu vou ter esse dinheiro, porque eu tenho a taxa da primeira locação. Então, tá na mão da imobiliária. Você não pode cobrar isso do locador, entendeu, Aline? Porque, vamos lá, o que esse locador tem? Qual que é a instrução de vida dele? Qual que é a cultura dele? Você não pode cobrar isso dele. A especialidade dele é outra. Você não pode cobrar isso dele. Faz outra coisa. Você não pode cobrar isso dele. E é por isso que eu acho que a gente está subvertendo a ordem dos fatores. Porque o papel fundamental nessa relação é do conselheiro confiável. E o que a gente está menos sendo é conselheiro confiável. Não, com certeza. E aí foi o que eu falei
a imobiliária precisa se conscientizar desse papel. Eu vejo, né, ali as equipes ali que eu faço a gestão, eles têm às vezes muito esse conflito com as imobiliárias. E aí o proprietário cobra da imobiliária, a imobiliária vem e cobra da gente. E às vezes é aquela questão. E às vezes quando eu entro no circuito, quando é um ponto mais sensível, eu vejo exatamente isso. Eu falei, gente, um imóvel bom desse, um imóvel bem localizado e que poderia já estar rodando e tá ali por conta daquela... Mas aí volta naquela discussão que a gente falou aqui mais cedo. Se você imaginar que essa imobiliária te contratou, para ela é mais confortável não ter trabalho. Sim, com certeza. E falar, toma que o filho é seu, e eu não vou assumir essa questão e agora você se resolve, porque foi você que fez a vistoria, do que a gente parametrizar o nosso critério. Então, vamos lá, imobiliária. Eu vou fazer um onboard aqui com você. Vamos definir nossos critérios? Isso. Então, alinhar tá bom. as expectativas. Então, esse item ele não pode ser subjetivo, porque se for subjetivo, até por experiência, lá na frente eu vou ter um problema objetivo. Exato. Então, vamos fazer o seguinte, olha, a questão de ordem é essa daqui, ó. A nossa vistoria, ela objetiva a vistoria. O que é objetivar? Não tem margem para uma discussão, porque ela está sendo objetiva. O que é parede em bom estado? A parede em bom estado é a parede que não é nova. Então, esse critério igual à parede não é nova, está sendo dito? Sim, sim. Porque o que é bom estado para mim e o que é bom estado para você. Exato. Então, eu como locador, eu pego a vistoria, eu não sei patavinas do mercado imobiliário, contratei alguém, inclusive, para que faça isso no meu lugar, e olha aquela vistoria e falo assim, mas a parede estava em bom estado. Sim. Ele está ciente de que esse bom estado é igual à parede? Sim, a parede em bom estado é igual é diferente da parede nova. Isso. Então, a parede em bom estado não é igual à nova. Então, se eu tenho esse SAP ligado, se eu tenho esse igual, tá fácil para todo mundo. Isso. O problema, Aline, é que essa obviedade não é dita. Não. E assim, hoje até o relatório de vistorias da Rede Vistoria vem com um link, né, no próprio relatório, que inclusive traz todas essas informações com relação ao que a gente se refere à pintura nova, a pintura em bom estado, a pintura regular, a legenda, exato. Só que quem é que lê? Né? Então, assim, aí é óbvio que depois eu até trouxe o onboard, eu tirei do comercial e trouxe para a operação o onboard com as imobiliárias, justamente para alinhar as expectativas com relação a isso. Se você imaginar que você fez um alinhamento, não fez? Aí eu dando aqui minhas pitaquices, né, gente? Estou conhecendo a Aline e hoje já estou tomando a liberdade com ela. Hein? Por favor, já estou anotando todas. Imagina que você fez esse alinhamento com a imobiliária A, tá? E você fez esse combinado. Muito possivelmente, você não pegou as assinaturas de que esse combinado foi feito. Sim. Então, o que você tem que fazer? Ao final do onboard, Heleninha do Meu Brasil Varonil, ficou alguma dúvida? Não ficou alguma dúvida. Então, eu estou fazendo o seguinte, olha, eu estou mandando a transcrição da nossa reunião, eu estou mandando o nosso manual de onboard, e eu gostaria que fosse vistado essa informação. Por quê? Amanhã, para qualquer discussão, que vai valer é o que está assinado aqui. E como nada se tem dúvida e nada foi discutido, entende-se-á de que aquilo virou lei para a nossa relação. Exato. E aí tem uma coisa que você vai aprender, que é você doutrinar a imobiliária, porque ela não é obrigada a saber como você faz. Exato. Então esse papel também é seu. Mas se você também não torna-se óbvio a ponto dela se responsabilizar por essa obviedade, você vai reclamar dela por quê? Sim, exatamente. Aí vocês vão ficar, na verdade, você não vai ser uma gestora comercial, você vai ser uma mediadora de conflitos entre a estrutura da rede vistoria e a estrutura da imobiliária. Quando, na verdade, isso tinha que ser missão da ONU. É missão de pacificação, porque vocês querem um objetivo comum, que é fazer mais contrato e resolver o problema de todo mundo e todo mundo alugar mais. Então, a gente precisa tirar da mesa isso e a gente precisa trazer uma objetividade, porque senão, do contrário, o que eu combinei com a Aline, o que eu entendi que eu combinei com a Aline, o que aqui o fulano falou que a Aline falou. Então, Aline, na locação, infelizmente ou felizmente, no meu caso, eu sempre tratei isso com muita objetividade.
Então, quando a gente desenhou lá os 32 processos da locação, dos quais um processo é a vistoria, todos eles têm que ser objetivos. Eles não podem dar margem para uma subjetividade, principalmente no meu caso, que eu trabalho com dinheiro de terceiros. Porque no meu caso ainda é pior, porque eu sou a imobiliária da relação. Então eu tenho que fazer o papel como se imobiliária fosse. E eu tenho que ter isso muito bem desenhado, porque se houver algum tipo de questionamento, tem que ter quem, aonde e por quê. Então, se a gente não faz isso, no final do dia, óbvio, eu sou a corda mais fraca, porque eu sou o contratado. Então, essa culpa ou essa responsabilidade, ela recairá sobre mim. Exato. E eu entendendo isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso vamos chamar assim, me preparar, me precaver para essa responsabilidade se quando ela existir. Dá problema? Dá. A gente não fala aqui que a gente é senhor da razão e que a gente sabe tudo e que está tudo resolvido. Não. Inclusive, para quem trabalha com locação, se vocês acharem que tem uma varinha de condão, pirim-pim-pim, seus pozinhos mágicos bateu aqui, está tudo resolvido, esqueça, isso não funciona. Então, assim, a gente precisa pragmatizar e também tem um aspecto que é importante nessa relação. Você está lidando com culturas diferentes. Então é muito difícil você pegar a cultura da RV, por exemplo, e querer colocar ela na imobiliária. É muito difícil. Sim, isso porque são pessoas diferentes, com vivências diferentes, com culturas diferentes. Então o que eu chamo da gente ter que encurtar o alinhamento. O que é encurtar o alinhamento? É você ir fazendo os combinados e deixando claro, evidenciando quais são. Porque na medida em que isso vai sendo referendado, tá bom, nós tivemos esse problema, mas ficou claro de quem que é a responsabilidade, porque não existe culpa. Sim, com certeza. Né? Mas na medida em que aquilo for acontecendo, a segunda vez vai ter que ficar mais leve. Sim. A terceira, mais leve ainda. Na quarta, pode ser que ela não exista. Exato. E assim, eu vejo muito a locação, tentar enxergar uma locação sustentável. Né? Hoje eu acho que o mercado poderia pensar nessa alocação de se realmente retroalimentar a cada término de contrato. Terminou, ou o inquilino indica a imobiliária para alguém, ou quando for alugar de novo, vai com a imobiliária. No caso do proprietário, ele traz mais imóveis, ou ele nunca tira o imóvel dele da locação. Então, eu acho que, assim, hoje, na tua visão ali, onde as imobiliárias mais erram? Na estratégia, no processo ou na execução? Na falta de conhecimento. Falta de comunicação, talvez. Falta de conhecimento. Quando você não detém o conhecimento, você não detém a comunicação. Quando você não detém a comunicação e não detém o conhecimento, você não detém o processo. Quando você não detém o processo, não detém o conhecimento, você vai falhar na sua operação. Isso é sintomático. Então, o que eu percebo? Vamos lá. Imobiliária, quantas horas por mês você gasta com treinamento com a sua equipe? Sim. Eu acho que... Será que gasta? E olha que eu falei, olha que eu usei o termo pejorativo, porque eu podia estar falando quanto você investe do seu tempo por mês com a sua equipe. Eu podia usar o outro termo, que é o termo mercadologicamente mais aceito, né? Mas eu vou usar o termo quanto você gasta. Porque no final do dia, você vai ter que parar a sua equipe X horas por mês, pagando para elas poderem fazer treinamento, talvez até no horário de expediente, para poder fazer um treinamento. Eu cheguei há pouco de Porto Alegre, uma grande imobiliária, deve ser a terceira, uma das principais imobiliárias lá de Porto Alegre, e igual que é exatamente isso, pararam 2 dias para fazerem um treinamento, uma imersão. E olha a importância do feedback que a gente recebeu. Né? Talvez são coisas que eu já sei que eu tenho que fazer, mas talvez eu não sabia como fazer. Então, ninguém está aqui ensinando o que ninguém sabe. Talvez a gente está falando até o óbvio para todo mundo e me desculpando aqui pela minha ignorância. Mas o ponto é, se a gente não for meio para que a gente dissemine a informação, para que a gente coloque essa informação de uma maneira palatável, para que todos entendam, como é que a gente vai cobrar dessas pessoas? Como é que a gente vai querer ser eficiente? Como é que a gente vai crescer mais do que 11% ao mês, 11% ao ano no mercado? Então, eu acho que falta muita informação, sabe, Aline? A gente não pode elevar o nível de consciência das pessoas sem dar para elas exatamente a informação. E eu costumo dizer que lá na empresa é o seguinte, eu não quero um profissional só melhor, eu quero uma pessoa melhor. Então eu preciso transformar esse ser humano numa pessoa melhor, porque a consequência, ou a resultante disso, é ele ser um profissional melhor.
E às vezes a gente fica dando chicotada. A gente fica aqui batendo, quando na verdade, gente, no final do dia, a gente nunca teve tanto problema psicológico, problema emocional. Burnout, né? E tantos outros, tantas tarjas pretas hoje estão vivenciando. Então, assim, a gente nunca teve tanta informação. Olha o paradoxo, né? A informação está aqui a um clique de distância e, ao mesmo tempo, a gente está aqui com uma overdose de informação e com a cabeça dando tilt. E quando a gente olha para o lado, a gente vê um funcionário que ele, sabe, será que ele está sabendo lidar com isso? Então, assim, lá na nossa empresa, por exemplo, a gente paga 2 consultas psicológicas para todos os funcionários todos os meses. Legal. Isso é um benefício que a gente entrega. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas. E saber lidar com pessoas ali não é para todo mundo. Não é. Não é todo mundo que tem paciência, que tem senso crítico, que tem inteligência emocional para poder entender o outro e para poder fazer essa mediação. Não à toa você está na cadeira que você está. Porque se todas as que você estão abaixo de você fizessem isso, talvez estariam também no seu lugar. Então a gente precisa entender o que a gente está entregando para esse ser humano. E a gente não está preocupando com esse ser humano. Né? Então a gente está olhando para esse cara que não fez o serviço adequado, que fez um boleto errado, que não abriu um sinistro e tantas outras coisas que a gente está fazendo. E aí o ponto para mim é o ponto nervágico. Né? A gente foca no problema, a gente não foca na causa. Então a gente está cuidando toda hora de apagar um incêndio, de resolver aquele problema. Só que a gente esquece que aquele problema, se eu não resolver a causa dele, ele vai voltar a bater na minha porta N vezes. A origem, né? Quanto mais eu tiver aquele problema, eu preciso entender. Então, o que a gente chama na gestão da qualidade, chama RACP, Registro de Não Conformidade. Então, quantas vezes eu tive aquele problema? Então, vamos fazer o processo inverso. Por que esse problema existiu? Aonde que ele nasceu? Da onde que ele veio? Aonde que ele originou? Por que alguém apertou um botão vermelho e não apertou o botão amarelo? O que não estava claro? Era o sistema que não gritou botão vermelho? O que estava acontecendo? Era a pessoa que estava num dia ruim, que ela estava ruim, pegou uma gripe e não estava em condições de estar naquele dia trabalhando e aí sem querer apertou o botão amarelo em vez de apertar o botão vermelho? Então a gente precisa entender isso. Porque senão, do contrário, no final do dia nós vamos cobrar de quem? Nós vamos reclamar de quem? Tem que ser da gente. E aí tu acha que falta um pouquinho também dos gestores das imobiliárias, das empresas, participarem ativamente dessa operação? Por exemplo, na operação eu tenho algumas pessoas com perfis diferentes, mas eu sei que a pessoa é uma boa profissional, mas é preciso desenvolver ela melhor, né? Talvez acompanhar, né, a evolução dela. Então, sentar com ela, às vezes, eu não sei, na minha humilde opinião também, assim, às vezes é descer um pouquinho para o chão de fábrica e sentar com ele e, vale a pena a gente tirar um pouquinho do tempo também para, além de fazer um treinamento, uma capacitação, uma imersão, mas também no dia a dia mostrar um pouquinho, é assim, né? Desenvolver a pessoa. Eu acho que são 2 coisas, né? A primeira, você tocou num ponto que para mim ele é crucial. É desenvolvimento de habilidades, né? Que a gente chama de soft skill, hard skill, como queiram. A gente tem que tomar um certo cuidado aí. Aí também é uma opinião pessoal. Eu tenho um filho que é muito bom em matemática, mas não muito bom em português. Você errou? Tá. Que é muito bom em matemática, mas não é muito bom em português. Qualquer pai em sã consciência fala assim, coloca ele na aula particular de português. Porque ele é muito bom em matemática, mas não está conseguindo ir bem em português. E ao mesmo tempo eu não entendi que esse cara, se eu desse um pouquinho de impulso para ele na matemática, esse cara seria um novo Einstein. Sim. E aí eu pego esse cara e quero transformar ele em ser um bom cara no português, sendo que eu só preciso que ele passe na média. Então esse é um ponto. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá. Outro ponto é fundamental a gente criar uma cultura de que o erro, de que o não sei, tem que ser colocado para dentro da mesa. Exato. Não para fora da mesa. E aí a gente precisa ter consciência do seguinte, não é problema, não é demérito eu não saber. O problema é quando eu não sei e vou fazer. Então, quando você fala é descer para o chão de fábrica, é descer sim para o chão de fábrica. Mas eu preciso ter também essa equidistância no que eu vou descer no chão de fábrica. Exato.
porque daqui a pouco não é do meu jeito, não é do jeito dele, mas é o processo que talvez não está claro para todos. Exato. Então, não é o problema não estar com você e nem com a pessoa. Eu preciso redesenhar o processo. Exato. E essa parte de redesenhar o processo, eu acho que precisa estar todo mundo alinhado na mesma página, todo mundo sabendo aonde está e para onde nós queremos chegar. Então, não adianta eles trabalharem todos os dias e onde que a gente quer chegar? Parece que eles não enxergam, eles não, sabe, sempre assim não levanta a cabeça para olhar o horizonte. Mas você tem que tomar também você tem que ter um certo cuidado aí, porque será que as pessoas que estão gerindo sabem também para onde vão? Então, por isso que eu falei que talvez o gestor também precisa cuidar isso. E essa é uma peça fundamental, Exatamente. Porque ele é o elo de ligação entre a operação e o proprietário da imobiliária. E se esse gestor não tiver capacitado, ou principalmente aqui, tá, gente, eu vou falar de novo uma coisa que posso não agradá-los. Essa pessoa precisa estar aberta ao novo. Eu não estou dizendo que ela tem que esquecer o que ela sabe e esquecer o passado dela e o que trouxe ela até aqui. Mas ela precisa entender que nem sempre aquilo que ela fez, da forma que ela fez, vai ficar de pé daqui para frente. Exato. Então, é esse olhar que a gente precisa ter um carinho mais afetuoso para que essa pessoa, esse gestor também, esteja aberto, não a fazer diferente, mas ele enxergar com outros filtros e ele fazer o filtro dele. Porque no final do dia a gente quer que essa pessoa seja melhor. Exato. Agora, o que não dá é para essa pessoa fincar a posição e dizer o seguinte, aquela velha a frase célebre, né? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo e vou continuar fazendo assim. Não vai morrer na praia. Não adianta, né, Eduardo? Mas assim, a gente já está chegando no final. É muito bom, assim, para mim foi realmente uma conversa muito proveitosa, adorei assim a tua participação. Queria fazer muito mais perguntas. Bom que vai ficar um gostinho de quero mais. Eu queria fazer muito mais perguntas, mas vou fazer um bate-bola final aqui, né, para tu responder para nós. Eduardo, sem pensar muito, gestão ou feeling? Gestão. Tecnologia ou processo? Os dois. Um não funciona sem o outro. Exato. E assim, crescer rápido ou crescer estruturado? Sempre estruturado. Planilha ou experiência? Nenhuma das duas. Sistema. CRM. Ou RP, como queira. Um erro que valeu a pena e tu aprendeu? Terem puxado várias vezes o meu tapete. Sério? Vamos abrir um parênteses rapidinho. Conta um pouquinho mais para nós. Eu acho que no fundo, no final do dia, muitas das pessoas não sabem os tombos que você tomou, mas querem beber junto com você quando você está comemorando. Sim. Em vários momentos da minha vida, eu vou citar que foram 2, tiveram pessoas que quiseram sentar na minha cadeira literalmente e fazerem do meu negócio o negócio delas. Inclusive, eu tive um sabor muito grande de eu descer no meu escritório que eu tinha e falar assim, papai do céu, acho que eu vou jogar tudo embora, eu vou embora para casa e não é isso que eu quero fazer. Porque a decepção com as pessoas é muito grande. Mas eu também aprendi que sem pessoas eu não vou fazer. Então, ou eu sei lidar com essa frustração com as pessoas e vou entender que nem todo mundo é igual a mim e que nem todo mundo vai fazer por mim e está tudo bem. Ou eu vou ficar eternamente gerando uma expectativa de que o outro vai ter que me entregar no meu lugar. Então foi muito bom porque hoje eu não deposito mais essa questão do que é meu no terceiro. Então eu sou responsável por aquilo que eu preciso construir, não o outro. Exato. E a gente também saber quem a gente é, a nossa identidade, Sim, né? É você não descaracterizar de quem você é por uma questão que muitas das vezes está passando ou porque você às vezes quer aparentar ser alguém. No final do dia, gente, o propósito ele ganha de tudo. Com então, certeza. assim, se você não tiver isso, você vai ficar igual aquela anêmona do mar. Se a maré for para cá, você vai para cá, daqui para lá você vai para cá e no final do dia você não vai ficar em lugar nenhum. Você não sabe para onde vai, né? Qualquer caminho é caminho, já dizia Alice. Exatamente. Uma crença do mercado que você não concorda, que hoje o mercado ainda insiste. Locação é problema e não solução. Boa também. Uma palavra que define o mercado imobiliário hoje. Falta de profissionalismo. E uma palavra que define o futuro. O mercado vai acontecer, queiram vocês não.
ou vocês se adaptam e entendem o mercado, ou vocês vão ficar contando história. Boa. E para fechar, se você pudesse dar um conselho direto para o mercado imobiliário hoje, qual seria? Busquem informação, busquem conhecimento. Isso vai mudar a vida de vocês. Eduardo, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Aline. Gente, eu não sei para vocês, mas para mim foi uma aula esse episódio aqui com o Eduardo. Eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo Eu que agradeço pela tua a todos aí da Rede Vistoria também pelo convite. Obrigada. Foi assim, ó, uma conversa, realmente foi uma reflexão. Eu anotei várias coisas, aproveitei aqui, anotei para levar para a prática. E fica claro, né, que o mercado realmente está mudando e a gente precisa acompanhar isso. E nós aqui, como pessoas que temos esse conhecimento do mercado imobiliário, que a gente já viveu isso na prática, e a gente está aqui disposto a ensinar, disposto a ajudar o mercado, assim como a Rede Vistorias, Reparo Fácil, lá do Bom Seguros, o Eduardo Dalu, que está aqui para realmente também contribuir com o seu conhecimento para o mercado. Gente, aproveitem, né, que hoje a gente tem essa tecnologia aí para vocês, com certeza, levar esse processo mais estruturado para dentro do mercado. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, clica aqui, né, curte aqui o nosso vídeo, compartilha aí com alguém do mercado imobiliário, com a sua equipe também, porque com certeza esse conteúdo tá uma aula aí para todo mundo. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigado.